Muito bem, pessoal, vamos voltando aqui para o segundo bloco do nosso programa de hoje, no nosso quadro É Necessário, aqui com o meu querido Jaime Eduardo. Eu prometi no primeiro bloco que nós iríamos nos pegar, né? Porque você queria trazer o assunto da nomeação do Flávio Bolsonaro, não, do Flávio Eduardo, nada, do Eduardo Bolsonaro. Eduardo, estava certo, Eduardo Bolsonaro para a chancelaria, para a embaixada, ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, e que está criando todo esse furdunço aí, esse murmurinho, essa discussão conceitual, essa briga, e você ia defender um lado. Eu já vou colocar o meu lado antes que você defenda. Eu concordo com ele ser embaixador, ponto, em outras circunstâncias. Nós estamos no momento atravessando o país agora com discussões, e o presidente já tem tanta briga para brigar, tanta frente para defender, tanta bandeira para levantar. Eu acho a bandeira errada no momento errado. Não, a bandeira certa no momento errado. Isso é verdade, a bandeira né? certa no momento errado. Certa. É importante a gente ressaltar duas coisas, né? No campo diplomático, até ontem, ninguém sabia da importância do cargo de Relações Internacionais, que é o cargo em Washington. Eu sou formado em Relações Internacionais, né? Eu tenho uma pós-graduação no exterior, mas a minha formação de Relações Internacionais, na minha época, na prova, as pessoas não sabiam qual era o cargo mais importante do Brasil, lá fora. Achavam que era aqui, que era ali, né? Achavam que era na Inglaterra. O cargo mais importante do Brasil no exterior é em Washington. E muito poucas pessoas nas relações internacionais já sabiam disso. Hoje o Brasil está despertando para esse cargo. E foi um cargo que tivemos muitos embaixadores maravilhosos, competentíssimos, e mais nada. O Brasil não é respeitado em Washington, a gente é chamado para um café da manhã e ponto final. A gente não senta nas mesas mais estratégicas em Washington. Então a gente precisa todas as reuniões mundiais a gente não é nada. A gente não essa é uma história fiada, essa coisa que fazem pra gente. A gente vai fazer a Rio +20 aqui, inclusive eu participei. É tudo para inglês ver. Na hora de sentar mesmo e tomar decisão mundial, o Brasil está fora disso. E é claro que é um gesto diplomático interessante você colocar um filho de um presidente de qualquer lugar do mundo num lugar. Não, aquele cara é o filho do presidente presidente de tal lugar. O Brasil é relevante em alguns critérios. E na América Latina, quando a gente expande para a América do Norte e a gente entra nesse continente importante pelos Estados Unidos, a gente pode ser relevante. Eu acho que isso que é o ringue. Mas eu acho que a hora é errada. Por quê? Se você imagina, inverte a situação. Vamos voltar lá na época do governo Lula. E vamos considerar que o Lula ou a própria Dilma decidisse colocar na embaixada dos Estados Unidos seus parentes. Eu tenho certeza que haveria uma grita geral. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Agora, porque a questão de ser juridicamente correto, se não ser juridicamente correto, se é legal, se não é legal, isso importa, mas importa menos no momento que nós estamos atravessando. Porque eu acho que se depois de ter caminhado uma bela caminhada dentro do governo Bolsonaro, as medidas que ele viesse vindo tomando, tivesse referendando as suas decisões, e aí no meio dessa boa condição, dessa boa circunstância, ele indica o Eduardo, isso ia sair com mais uma estratégia de um governo que vem acertando, que vem colocando os pingos nos is, como nós precisamos, que nós sabemos que muitas coisas estão acontecendo de boa, mas acontece que ainda que há uma grita, uma ranhida, ainda estamos finalizando um terceiro turno pretendido pela oposição. Exatamente, eu ia falar isso aqui agora. E aí, nesse momento eu acho errado, entendeu? Eu acho que a primeira coisa é que assim, o presidente, o Bolsonaro, ainda não saiu da campanha. Então fala muita coisa, é um problema com a Alcione, é um problema com o Paraíba. Ele fala muita coisa que reverbera para ele um desgaste para quem defende ele também. Sim. Então assim, tá na hora de ficar um pouco quieto e trabalhar mais, e deixar aquilo... E tem uma característica própria, desculpa de interromper, tem uma característica própria do presidente, que você vai concordar comigo. Ele é peitudo mesmo. Ele fala o que pensa. Sim. Mas nem todo mundo que defende ele tem tanto vigor de dizer o que pensa como ele tem. Mas assim, tudo tem seu tempo, seu limite, suas circunstâncias. A partir do momento que ele era candidato e era um deputado federal, ele podia falar o que pensava. Ele era pedra. Ele era o cara que estava ali para as discussões, para colocar gasolina no negócio e ver o que acontecia. Tudo bem, ele ganhou as eleições, saiu da campanha, ele não precisa provar mais nada para ninguém, porque ele foi eleito, né, legitimamente. Ele continua na campanha
E ele é presidente. Quando você é presidente, você precisa ter noção daquilo que você fala. Você não é mais o candidato. O candidato ele tem uma liberdade poética, mas o presidente da República precisa conduzir os atos. Né? Então, ó, o Bolsonaro já botou um helicóptero para fiscalizar a gente. Então, assim, eu acho que ele precisa, sim, escolher o ringue, escolher as lutas dele, não ficar recebendo tudo quanto é lugar. Esse dia ele falou dos Paraíbas, a Alcione foi defendeu ele, aí você descobre na mídia muito rapidamente que ela foi fazer show na Feira dos Paraíbas, na Feira Nordestina aqui do Rio de Janeiro, em São Cristóvão, que todo mundo conhece como Feira dos Paraíbas. O carioca chama o nordestino de Paraíba. Isso é uma afetividade, isso é cultural, não tem nada a ver de pejorativo. Aí ele entra num ringue com ela. É ruim. Então o lance totalmente desnecessário. O lance do Eduardo Bolsonaro indicado, a gente não sabe os bastidores, pode ser que o Trump falou no ouvido dele. Olha, não traz esse garoto pra cá, vamos fazer um bem bolado, né? Eu acho inclusive que isso é desdobramento de uma cena que foi muito declarativa, foi muito flagrante, bem colocado, né? Na porque mídia. Durante o momento em que eles estavam lá visitando, que o Bolsonaro foi visitar o Trump na Casa Branca, exatamente. Depois que foram conversar somente os presidentes, sai todo mundo, sai a mídia, sai os ministros, sai todo mundo, o Trump pediu para que o Eduardo ficasse. Exatamente. Então isso já foi um indicativo. Isso foi um gesto diplomático. O americano pouco faz coisas aleatórias. É tudo um jogo muito bem ensaiado. Os assessores são muito, inclusive os assessores do Bolsonaro são muito fracos. Porque ele entra em tanta armadilha que só pode ser assessoria ruim, né? Essa coisa de levar os amigos para as lives, essa coisa toda. Cara, deixa os caras lá, entendeu? Começa a fazer um protocolo de presidente. Isso vai melhorar muito a imagem dele. Mas isso foi um gesto do Trump. A gente não sabe onde que isso chegou aí uma indicação. E uma coisa que eu acho que assim que a gente precisa ponderar. O Eduardo Bolsonaro é o deputado federal mais votado da história do Brasil. Sim. Isso legitima ele politicamente para representar o Brasil em todos os lugares. Inclusive, se ele não foi eleito, teve essa votação toda no Amapá, no Roraima, em Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, ele foi em São Paulo, onde tem 70% da concentração de empresas e dinheiro do Brasil. Mais de 25% do PIB do Brasil. Muito mais. Muito mais. Então, assim, se esse cara não pode ser representativo para o Brasil, quem será? Um diplomata que certamente o Itamaraty hoje é contaminado pela esquerda, absolutamente. Relações internacionais, os professores, e aí os alunos, porque ficam influenciados pelos professores, e o corpo diplomático é muito vermelho. E é muito vermelho por diversas características. A probabilidade de acabar sendo sabotado, criar um problema qualquer, exatamente. Vai passar para o que a gente não acha importante. O que o Bolsonaro poderia fazer, eu concordo com você nesse espectro agora, brigar? Não, acho que não, porque esse assunto, os assuntos da vida são simples. Se você tiver uma conduta de fazer o que é necessário, você simplifica a vida. Facilita muito. Entendeu? Esse assunto simples. Já dizia o grande soldador do filme do Robôs, né? Viu uma necessidade, atenda. Exatamente.